vamos começar mais uma sessão do CAEM Brasil. Hoje é uma sessão um pouco diferente, eu vou explicar para vocês. Né? A gente vai trabalhar a temática de mapeamento do conhecimento crítico, né? E o pessoal da organização me pediu para dar um aviso e um puxão de orelha aí para vocês. Vou começar com puxão de orelha aqui. O pessoal da organização está dizendo, pessoal que vai participar da apresentação do trabalho científico, né, que vocês precisam responder o e-mail, né, confirmando a apresentação, para que eles possam, né, soltar a programação. Né? E tem gente respondendo o e-mail de confirmação, né, perguntando, né, o que está no próprio e-mail, né? Então, gente, vamos ler o e-mail ali, porque a resposta está ali, né? O outro puxão de orelha, o pessoal está perguntando como entrar no Telegram no próprio e-mail que foi enviado, né? Orientando a entrar no Telegram, né? Então, ali no e-mail está dizendo como entrar no Telegram, né? E as pessoas estão respondendo esse e-mail perguntando o que já está respondido ali, né? Avisos do pessoal da comunicação, da organização, tá? Não briguem comigo, só estou repassando, tá? E o comunicado é o seguinte: a gente vai ter na segunda-feira 31 a oficina de práticas de implementação de práticas de GC com o Eduardo, né, Carrara, e na terça de manhã a gente vai ter aquela sessão participativa, né? Então, ambos a gente vai fazer via Zoom com todo mundo junto, tá? Vai ser participativo o negócio. Então, a gente vai precisar entrar via Simpla. Então, a gente precisa fazer o login no Simpla com o e-mail que a gente usou para fazer a inscrição no evento, que foi o próprio Via Simpla, tá? E aí a gente clica lá em Meus Ingressos e vai aparecer ali o KM Brasil. Aí lá vai ter um botãozinho, né, do Zoom para entrar na sessão, né, na terça de manhã e na segunda à tarde, que são na segunda é a oficina de implementação de práticas e na terça de manhã é a sessão participativa, conversacional, né? E só vai liberar 15 minutos antes, tá? Tem até um aviso embaixo, tá bom? Amanhã, na sessão de amanhã, eu mostro para vocês como é que a gente faz isso, tá ok? Mas então, ó, já vão vendo se o login do Simpla está funcionando, essa coisa toda. Tem que ser o mesmo e-mail que foi usado na inscrição, tá? Segundo o pessoal me informou, na hora que você faz a inscrição, você já cria o cadastro do Simpla. Então, é o mesmo e-mail, o mesmo cadastro, a mesma senha, tá bom? Então tá, então vamos para a nossa sessão de hoje do CAEM Brasil 2020, né, que é a nossa mesa redonda de mapeamento de conhecimento crítico. Né? Então, como é que vai funcionar hoje? Gente, um pouquinho diferente dos dias anteriores, né? Então, a gente tem 2 cases que vão ser apresentados, um da Avibras, né, de mapeamento do conhecimento crítico nas engenharias, né? E o outro é do Hospital Albert Einstein, né, que é o mapeamento do conhecimento crítico na área médica, na área de enfermagem, né? Então, eles vão apresentar, né? O Tiago Ribeiro vai apresentar o da Avibras e a Débora Alves vai apresentar o do Einstein. O Tiago está com a equipe da Avibras, né? Celso e Miriam também, né? E a Débora também com a equipe do Einstein, né? A Mari e o Adriano, tá? E aí, né, a gente convidou 2 especialistas do tema, tá? Uma é a Márcia Moura, da Embraer, né? Ela que cuida da temática lá na Embraer, e a Larisa Turler, né, que é do IBICT, da Rede Índigo, de vários lugares, né? Ela criou aquela metodologia lá do KMMap, que é baseada em Canvas, que é super legal, que ajuda a gente a fazer o mapeamento. Então, elas vão participar aqui da mesa redonda para a gente não só olhar para os 2 casos, mas trazer, né, as experiências das duas, novas ideias, dicas,
né? Não só de como fazer, mas por que fazer, né? Como integrar isso à estratégia da organização, né? E aí vocês podem enviar perguntas tanto para os apresentadores de casos, né, quanto para as nossas duas especialistas aqui. Certo? Então vamos começar, Tiago? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Me chamo Tiago Ribeiro, trabalho na Vibras. Como o Fernando bem mencionou, eu estou com a equipe que ajudou nesse trabalho, né, que construímos em conjunto, o Celso Vitor e a Miriam Carneiro. E vou apresentar um pouco para vocês a respeito de como nós fazemos o mapeamento do conhecimento crítico dentro da Vibras, tá? Nós vamos mostrar apenas a metodologia de como a gente desenvolveu esse método, isso que nós já pegamos a metodologia tradicional e fizemos algumas adaptações para o nosso contexto, tá bem? Então, vou falar rapidamente da Vibras. A Vibras é uma empresa privada de engenharia, genuinamente brasileira, tem mais de 50 anos de atuação, desenvolve tecnologias inovadoras nas áreas de defesa e civil. A nossa sede fica em São José dos Campos, mas nós temos outras duas unidades, a nossa maior que fica em Jacareí e uma em Jambeiro. Jambeiro não, perdão, Lorena. E nós temos aproximadamente 1.800 colaboradores hoje. A nossa agenda, o que a gente vai apresentar para vocês hoje? Falar um pouquinho do mapeamento do conhecimento crítico, né? Como a gente, né, o que é na nossa visão, as práticas que nós utilizamos, o problema oriundo, né, do nosso mapeamento dos conhecimentos, né? Então, o que a gente precisava resolver, o que a gente identificou, que foi o input para essa nossa metodologia, o desenvolvimento do caso, né? Como nós desenvolvemos o caso, a metodologia, os resultados e benefícios. Vamos lá, mapeamento do conhecimento crítico. Nós pegamos o modelo, o conceito apresentado pela SBGC, que foi construído dentro da comunidade de prática de maturidade em GC, pegamos aquele modelo e fizemos uma adaptação para o nosso contexto, para o nosso cotidiano de empresa. Essa nossa metodologia, ela busca o quê? Classificar e classificar a criticidade dos conhecimentos. Então, tudo bem, a gente tem todos aqueles conhecimentos, mas qual conhecimento está mais crítico que o outro? Qual eu devo dar uma atenção especial? E o foco da GC dentro da engenharia são nos produtos, tá? Então, todo o mapeamento, toda vez que a gente fala de GC dentro da engenharia, nós estamos olhando para os conhecimentos necessários para os nossos produtos, ok? E nesse contexto, quais foram as práticas, né? Só para vocês entenderem por onde que nós começamos. Quando a gente começou a falar de GC, qual foi o primeiro passo que nós demos? Falou, a gente precisa identificar quais são os conhecimentos necessários para entrega dos nossos produtos, para a entrega dos outputs da engenharia. Como o Fernando bem disse, esse é um caso de mapeamento da engenharia. GC dentro da Vibras começou dentro da engenharia. Então, nós fizemos uma série de workshops, um levantamento bem extenso dos conhecimentos necessários para a entrega das nossas atividades. Então, depois que a gente identificou todos esses conhecimentos, nós partimos para uma outra prática, que é o quê? Mapeamento de prontidão. Vou falar rapidamente, para a gente não se estender, porque não é o foco da nossa discussão, mas o mapeamento da prontidão é o quê? Eu tenho os conhecimentos necessários de um lado daquilo que eu preciso para entregar os meus produtos e do outro eu tenho as pessoas capacitadas e com experiência. Então o mapeamento da prontidão vai fazer esse link, vai mostrar o que eu tenho com o que eu preciso. Então o mapeamento de prontidão dá para o gestor essa visibilidade. Então, de como está o seu corpo técnico em relação aos conhecimentos que são necessários para executar as atividades. Depois disso, nós implantamos o mapeamento do conhecimento crítico, que é essa metodologia que nós vamos apresentar para você. E depois de implantado o conhecimento crítico, nós implantamos também o programa Guru, que já é uma derivada do nosso mapeamento do conhecimento crítico. O programa Guru é o quê? O cara que é responsável pelo conhecimento. Então, aquele cara que é referência técnica dentro da empresa, ele é responsável por zelar e cuidar pela perenidade do conhecimento dentro da empresa, tá bom? Então, só para a gente se situar, para vocês entenderem de onde a gente começou, por que a gente começou. E aí, então tá bom, a gente mapeou, a gente fez um mapeamento de prontidão, identificamos as pessoas e aí surgiu um questionamento. Como é que a gente pode visualizar
esses conhecimentos da organização de uma forma que permita que nós consigamos dar foco, né, naqueles conhecimentos que apresentam uma maior criticidade. Porque a gente sabe que os recursos são finitos, então, tanto tempo, pessoas e dinheiro, a gente não consegue usar ou tratar todos os conhecimentos, os gaps de conhecimento ao mesmo tempo. E como é que a gente identifica também esses conhecimentos, os gaps? Então, vários questionamentos foram surgindo. O que a gente faz com esse mapeamento de prontidão? Beleza, nós temos as pessoas, nós temos os conhecimentos, mas onde estão os problemas? Alguns gestores tinham uma vaga percepção de que precisava ser trabalhado em algum conhecimento, mas não conseguia explicitar isso, mostrar que realmente o conhecimento tinha um gap ou que o conhecimento de fato estava crítico. Então vou dar um exemplo para vocês só para elucidar o que a nossa metodologia vai fazer. Vamos supor que você tem 3 filhos e os 3 resolvam ficar doentes ao mesmo tempo. Um tem febre, um tem tosse e um está com o nariz escorrendo. Qual você vai tratar primeiro? Você vai tratar aquele que está com febre, que está com um sintoma um pouco mais crítico, que você precisa dar um pouco mais de atenção. Depois que você tratou esse, você vai olhar aquele que está tossindo e depois você vai olhar aquele que está com o nariz escorrendo. Então, é mais ou menos isso. A nossa metodologia faz isso. Nós vamos olhar os nossos conhecimentos, vamos ver aqueles que estão com sintomas mais críticos, que precisam de uma atenção especial, para que a gente possa atuar neles, tá? Então a metodologia vai dar essa visibilidade, vai nos dar ferramentas para fazer essa identificação. Então aqui entra o nosso mapeamento do conhecimento crítico. No nosso mapeamento do conhecimento crítico, nós estabelecemos uma matriz, né, que depois vocês, no finalzinho da apresentação, eu vou mostrar para vocês, que isso deixa explícito, mostra de uma forma visual quais são os conhecimentos críticos, que estão mais críticos. Então, a gente estabeleceu 2 direcionadores. O primeiro, a vulnerabilidade, que está associada à mão de obra, então, associado a pessoas, e o impacto do conhecimento no negócio. Aí vocês devem estar se perguntando, poxa, mas se você mapeou todos os conhecimentos que são necessários, na falta de um, ele vai impactar o meu negócio. Exatamente, todos os conhecimentos vão impactar, mas alguns vão impactar muito mais do que outros. Então, a gente tenta colocar um grau de impacto, né, no nosso negócio de cada um desses conhecimentos, tudo bem? E para cada um desses direcionadores, nós estabelecemos 4 critérios. Mas vamos lá, vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? No nosso caso, é o quão suscetível a empresa está em relação à perda daquele conhecimento. Então, a gente está olhando para pessoas, então, quão suscetível ou quão vulnerável nós estamos em relação à perda do conhecimento. E aí nós estabelecemos 4 critérios. Primeiro, disponibilidade no mercado, tempo médio de formação e capacitação do profissional, a disponibilidade interna, quantas pessoas nós temos, né, naquele conhecimento dentro da empresa. E a média atual da prontidão, olhando aquela ferramenta da prontidão. A prontidão vai dar níveis de conhecimento da pessoa dentro do determinado conhecimento. Ou, vamos dizer assim, vai dar o nível de prontidão, né, a expertise dela no conhecimento. Então, a gente consegue utilizar essa média também para ter uma ideia de como está o nosso corpo técnico. E só para deixar claro, os nossos critérios estabelecidos são subjetivos. Então, para fazer essa atividade, para que nós conseguíssemos ter o mapeamento do conhecimento crítico da engenharia, foi utilizada, nós precisávamos da ajuda dos gestores. Então, o mapeamento, de certa forma, foi feito por eles. Nós apenas auxiliamos e demos a ferramenta. Então, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês foi feito em conjunto com eles, principalmente a identificação e a classificação dos conhecimentos, tá bem? Então, vou falar um pouquinho de cada um dos critérios. O primeiro, disponibilidade no mercado. O que a gente quer dizer com isso? É fácil encontrar profissional no mercado daquele conhecimento específico? Olha, é fácil, beleza, então ele recebe uma nota. O que ele quer dizer a nota? A nota vai nos auxiliar a posicionar o conhecimento na nossa matriz, que é a matriz que eu vou mostrar no final. Então, essa nota vai auxiliar com que a gente posicione, ele vai mostrar se esse conhecimento está mais crítico ou não. Então, se a disponibilidade no mercado, se ele é fácil de ser encontrado pessoas com conhecimento, né, com expertise naquele conhecimento, então é uma nota 1. Agora, se você tem dificuldade de encontrar profissional capacitado, então é uma nota 4,
tá bem? Outro critério, tempo médio de formação e capacitação do profissional. Esse critério estabelecemos em conjunto com os gestores. Então, no nosso contexto, até 2 meses é um tempo aceitável. Então, é uma nota 1. Passou de 36 meses, a gente julga que já é um tempo longo, que você precisa ter um pouco, você precisa gastar um pouco mais de energia para capacitar e treinar, tá? Porque no nosso contexto, alguns conhecimentos são bem complexos, são bem difíceis. Outro critério, disponibilidade interna. Então, se nós temos acima de 6% do nosso efetivo de pessoas com algum nível de conhecimento, independente de qual seja, mas tem um nível de conhecimento, olhando para aquele, tem um nível de expertise naquele conhecimento, nós consideramos que é a nota 1. Se é até 2%, ou seja, menos que 2% do nosso efetivo tem alguma expertise naquele conhecimento, nós consideramos que é uma nota 4. Então, isso, conforme as notas vão sendo dadas, a criticidade ou a vulnerabilidade que nós temos em relação a um determinado conhecimento vai ficando explícita. Média atual da prontidão, que a gente vai usar a ferramenta da prontidão, como eu tinha mencionado. Então, a prontidão, ela dá 3 notas, 1, 2 e 3. Então, se a média for maior, se a média do corpo técnico, olhando para um determinado conhecimento, for de 2,5 ou maior, a gente considera que é uma nota baixa, nota 1. Então, ele não está tão crítico porque nós temos um corpo técnico com um nível de conhecimento alto. Então, se a média for menor que 1,5, nós já consideramos uma nota 4, que nós precisamos trabalhar esse nível de conhecimento, tá ok? Então, esses são os critérios olhando para a vulnerabilidade, olhando para pessoas. Todos eles estão relacionados ao conhecimento que as pessoas têm, seja interno ou externo à empresa, tá ok? E o impacto, agora vamos lá, é o nosso outro direcionador. O impacto quer dizer o quê? Quanto aquele conhecimento impacta o meu negócio. Então, o quanto aquele conhecimento é relevante, o quanto ele vai impactar o meu negócio, o quanto a falta dele vai trazer de prejuízo para mim. Então, o impacto vai me dar essa visibilidade. E quais são os critérios? Aplicabilidade, evolução, domínio e raridade. Aplicabilidade, no nosso contexto, como a gente faz a GC olhando para os produtos, olhando para o negócio, então é o seguinte, se o conhecimento é aplicável apenas um negócio, apenas um produto, a gente dá uma nota mais baixa, ele recebe uma nota 1. Agora, se ele é aplicável a mais de 3 negócios, de 3 ramos de negócios, a gente considera que ele é um conhecimento mais crítico, então ele recebe uma nota 4. Por quê? Porque na falta dele ele vai impactar mais produtos. Então, esse é o conceito desse critério, tá ok? Eu não estou entrando no detalhe nas notas medianas para a gente não se alongar muito na discussão, tá ok? Evolução. Aqui parece um pouco complexo, mas é o seguinte, quando a gente fala evolução do conhecimento, se um conhecimento ele tem uma evolução linear e lenta, a gente dá uma nota 1. Se ele tem uma evolução exponencial, a gente dá uma nota 4. O que a gente quer dizer com evolução? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui hipotético, física. As leis da física não mudam, as leis de Newton não mudam, então ele tem uma evolução lenta, ou quase estática. A física muda muito pouco. Mas vamos supor que o conhecimento em aparelhos celulares, se a gente fosse considerar esse conhecimento, a evolução dele é muito rápida. Olha para você ver o quanto evolui a tecnologia relacionada a celulares. Então, se tivesse um conhecimento relacionado a esse tipo de item, a gente sabe que tem uma evolução exponencial. Por quê? Porque o nosso produto pode vir a ficar obsoleto se a gente não estiver acompanhando essa evolução. Então, esse é um ponto que nos deixa também atento à evolução, ao impacto desse conhecimento no nosso negócio. O próximo é o domínio. A empresa é referência no mercado em relação a esse conhecimento já está enraizado na empresa, já está enraizado nos processos, faz parte da cultura da empresa? Se sim, a gente dá uma nota mais baixa, tá ok? Se não, se é um conhecimento novo, que a gente está começando a galgar
novos caminhos, é um rumo novo que a gente está tomando, não é algo para aprimorar o nosso produto, então a gente é primário, iniciante, então a gente dá uma nota 4. Por quê? Porque a gente precisa ter um pouco mais de atenção nesse conhecimento, é necessário gastar um pouco mais de energia para que nós não fiquemos defasados em relação a esse conhecimento, tá ok? Raridade. Esse critério, a gente leva em consideração o seguinte: devido ao nosso ramo de atuação, alguns conhecimentos são raros ou difíceis de serem encontrados. Então, assim, tem conhecimento que tem um baixo grau de dificuldade, que recebe uma nota 1. Outros são raros ou com restrições, são difíceis de serem encontrados, então a gente dá uma nota 4. Eu vou dar um exemplo hipotético aqui de novo para deixar bem claro para vocês o conceito desse critério. Se você quiser buscar a respeito, e aqui eu estou falando de conhecimento mesmo, tá? Estou falando de conhecimento explícito, de livros, de literatura, não estou falando de pessoas, talvez no máximo uma consultoria, tá ok? Então vamos pensar assim: você quer buscar um conhecimento sobre fabricação de bolos. Se você procurar na internet, você vai achar livros, você vai achar vídeos, você vai achar um monte de gente que entende da fabricação de bolo. Então, isso é um conhecimento com baixo grau de dificuldade. Agora, se você quiser fabricar Coca-Cola, você não vai achar nem os ingredientes e nem como é fabricado. Então, é nesse contexto, tá? Então, para vocês entenderem os extremos, tá ok? Do porquê desse item raridade, desse critério. E aí, tudo bem, a gente tem os 4 critérios para impacto e os 4 critérios para vulnerabilidade. Como é que funciona? Tudo bem. A gente fez várias reuniões com gestores, vários workshops, e o que os gestores fizeram? Pegaram cada conhecimento que foi mapeado, olhando cada um dos critérios e deram notas de 1 a 4 em cada um dos critérios. Depois que nós demos as notas de 1 a 4 para cada um dos critérios, o que foi feito? Foi feita uma somatória, uma média simples. Vamos supor que se você somasse os critérios de vulnerabilidade de um conhecimento X, ele deu que a média é 3. Então, a vulnerabilidade dele estaria nessa linhazinha aqui, ó, da vulnerabilidade em nossa matriz, tá ok? E aí, você fizesse também essa média para o impacto, e o impacto desse 2. Então, o seu conhecimento estaria posicionado nesse quadrante aqui, tá bem? Então, você conseguiria posicionar o seu conhecimento no quadrante. O que essa matriz quer nos dizer? Quanto mais no canto superior direito o conhecimento estiver, mais crítico ele vai estar. E quanto mais no canto inferior esquerdo ele tiver, menos crítico ele está. Tá bom? Então, vamos. Isso aqui é um resultado hipotético, tá ok? Eu coloquei algumas bolinhas aleatórias. Cada bolinha dessa representa um conhecimento. Cada bolinha dessa seria um resultado, caso você fizesse na sua empresa, como seria algo parecido com isso. Então, nós identificaríamos que esses conhecimentos no quadrante superior direito são aqueles conhecimentos que estão mais críticos, que necessitam um pouco mais de atenção. E esses que estão mais aqui abaixo, nem tanto, tá certo? Não que eles não devam, não mereçam atenção, todos os conhecimentos necessários merecem, mas foi como eu disse no exemplo dos filhos doentes, você vai olhar primeiro esses que estão mais críticos, esses que precisam, que estão com sintomas mais graves, tá bem? Então, esses critérios vão nos dar direcionadores para plano de ação. Então, se você vê que quando você fez o seu mapeamento, se no critério da mão de obra interna, daquilo que você tem de disponibilidade, você teve uma nota 4, opa, a gente precisa ver um plano de ação, talvez, ou contratar pessoas, ou capacitar pessoas dentro da empresa naquele conhecimento, para que a gente aumente nosso efetivo de pessoas com expertise naquele conhecimento, tá bem? E assim, tudo isso foi feito em conjunto com os gestores. O que acontece? Os gestores fizeram, mapearam, identificaram, deram as notas, nós, equipe de GC, fizemos o compilamento de tudo aquilo que foi nos entregue, recebemos um resultado preliminar, e aí fomos para um workshop, convocamos todos os gestores, e
dentro desse workshop, foi discutido, foi analisado, foi avaliado, e aí a gente foi fazendo ajustes, porque você tem o conhecimento X, você tem o conhecimento Y, então o gestor olha, não, mas espera aí, não faz sentido que o conhecimento X seja menos crítico que o Y. Por mais que matematicamente que o resultado apresentado do, da, do levantamento tenha dado isso, não, mas espera, esse aqui tem que ser no mínimo a mesma criticidade do Y. Então, foram feitos pequenos ajustes, pequenas mudanças, conforme a visão dos gestores, porque, como eu disse, são critérios subjetivos, então vai muito da experiência do gestor. Então, é bom também essa discussão no workshop, onde a gente refina, e isso a gente homogeneiza também essa percepção da criticidade dos conhecimentos entre todos os gestores. E quais são os grandes benefícios dessa metodologia, da implantação dessa metodologia, o que trouxe de benefício, né, para a empresa? A gente conseguiu tangibilizar todas essas preocupações que os gestores tinham, né, de que o conhecimento estava crítico, de que havia gaps, então isso a gente conseguiu tangibilizar essa preocupação, conseguimos ter uma visibilidade dos conhecimentos que de fato estão críticos, que realmente precisam ser trabalhados e alguns com urgência, identificamos, isso também deu uma boa base para identificar gaps, seja em pessoas, seja talvez no nível da prontidão da equipe. Então, isso foi dando também ferramentas para que o gestor fizesse uma análise e elaborasse um plano de ação para tratar aquele conhecimento. E isso também, como eu disse no começo, deu origem a uma nova prática, que é o que? O programa Guru. Como eu disse, o Guru, ele é o responsável pelo conhecimento, por aquele determinado conhecimento dentro da organização. É ele que vai cuidar, é ele que vai zelar, é ele que vai manter a perenidade do conhecimento na empresa. Então, ele, em conjunto com o gestor, vai tratar esses gaps de conhecimento, tá bem? Então, basicamente, nosso método é esse. Então, espero que tenha sido claro. E como depois a gente vai ter a nossa rodada de perguntas, se tiverem alguma dúvida, a gente pode tirar para vocês. Aqui está o nosso contato, né, das pessoas que atuaram nesse caso, que nós trabalhamos em conjunto na construção do modelo. E qualquer um de nós estamos disponíveis para tirar dúvidas, para ajudá-los, e contem com a gente. Obrigado, Thiago. Parabéns pela apresentação, foi muito Obrigado. Legal. Parabéns pelo caso aí de vocês. Muito legal. A gente já vai para a rodada de conversação, mas antes vamos ver o caso do Albert Einstein, então, com a Débora Alves. Débora! Olá, tudo bem? Tudo bem, querida? Todos, um privilégio estar aí junto com vocês nessa mesa redonda hoje à tarde. Legal, Débora. Você quer iniciar o compartilhamento aí da apresentação? Sim, vamos começar. Então, o nosso caso, ele é dentro, né, da linha hospitalar, dentro do Hospital Albert Einstein, né? Sim. Conseguem ver? Sim, tá ok? Sim, tá ok. Pode seguir. Nós utilizamos o mapeamento do conhecimento crítico, né, na tentativa de conseguir verificar o nível de prontidão dentro da de uma única área dentro aqui da unidade Morumbi, tá? E aí a nossa agenda, a gente vai falar rapidamente aqui como que é um pouquinho a sociedade, esse grupo que estava envolvido nessa atividade, qual é a interface que ele faz aqui com a gestão do conhecimento dentro da instituição, como que era a nossa demanda, qual que era o nosso problema, como que foi as metas, explicar mais ou menos como que a gente fez o mapeamento, quais são os nossos resultados, trazer um pouquinho das lições aprendidas e finalizar com os agradecimentos. Então, aqui falando um pouquinho da instituição, o Einstein, ele procura ser, né, um hospital completo, né, um sistema de saúde completo, ele tem aí uma evolução de conceito de excelência, né, dentro da saúde, né, então ele passa aí ao longo desses anos cada vez almejando a cada gestão, aperfeiçoando para trazer à sociedade uma saúde cada vez mais segura, né, e na gestão atual a gente trabalha com a questão da autoconfiabilidade, né?
Então, assim, o que é dentro dessa autoconfiabilidade dentro do Einstein? Então, hoje, esse está sendo o nosso desejo, né? E, então, para quem não é da área da saúde, a autoconfiabilidade quer dizer que, assim, a gente quer ter um processo seguro, um cuidado de saúde, onde que a gente quase que tenha o nível zero, né, de defeito. O que é isso, zero nível de defeito? O paciente não ter dano, ele vir tratar a sua saúde e sair daqui cada vez mais seguro, né, dentro do seu cuidado, e que esse cuidado ele seja uniforme, independente de em qual unidade que ele vá no Einstein, ele tem que ser cuidado do mesmo jeito, com as mesmas práticas, com a mesma entrega, independente dos colaboradores, independente do tempo de formação, da experiência dele, do know-how, do conhecimento explícito ou tácito, ele tem que estar fazendo a mesma entrega para que seja seguro para o paciente, né? Aqui, assim, falando um pouquinho, então, o nosso propósito, ele acabou, né, de ser remodulado, então ele vem aí, né, com uma entrega cada vez mais correta, né, do paciente, entregando ele à sociedade cada vez com a sua saúde cada vez mais plena, né? Claro que a gente faz aí algumas frentes ao longo desses 60 anos de história. O enfoque dessa frente que a gente vai trabalhar no case é assistência, mas tem ensino, tem pesquisa, tem inovação, tem responsabilidade social dentro da nossa instituição. Para entender um pouquinho, o nosso grupo, né, que cuida, que faz a interface das iniciativas de gestão do conhecimento dentro das áreas assistenciais da Unidade Morumbi, ele segue aí um pilar, né, estratégico da assistência, e o nosso grupo é esse que está com um pouquinho mais escurecido, né, o Grupo de Apoio ao Desenvolvimento de Enfermagem, que é o GAD, né? O nosso foco é só aprendizagem dentro, né, dos cenários de prática, onde que a gente caminha com um modelo de aprendizagem 70-20-10, onde que o 70% é onde ele faz. Então, é ali que eu vou ver as lacunas de aprendizagem e que eu posso fazer a interface de cada vez ser mais assertivo, né? Esse nosso grupo tem vários representantes dentro da instituição, e esse case aconteceu com um representante dentro do pronto atendimento aqui da Unidade Morumbi, né? Então, assim, a caracterização desse serviço, né, do pronto atendimento, ele é atendimento de baixa, média ou alta complexidade, então posso receber pacientes com qualquer agravo de saúde. Tem uma composição aí para a linha de enfermagem de 101 colaboradores, tem aí um recorte entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, né? E aí, assim, nesse local ou em qualquer lugar da instituição, a gente sempre tem que estar com a premissa que a gente tem que ter um ambiente ultra seguro, onde que eu tenho que ter confiabilidade nos processos. Esses processos eles têm que estar tanto conformes, tanto com práticas e quanto também ações comportamentais que levam barreiras para que esses processos eles sejam parados em qualquer momento que seja inseguro, né? Então, a gente tem uma necessidade de trabalhar com conhecimento técnico e com conhecimento também não técnico, né? E o enfoque do nosso mapeamento nesse case é a competência técnica. Eu avaliar nesse primeiro momento do mapeamento como que estava a competência técnica desse grupo que atua dentro do pronto atendimento. A gente, para ficar mais didático, né, a gente criou fases, né? E aí a primeira fase é a fase do diagnóstico, onde que a gente foi avaliar, assim, para dentro do pronto atendimento, qual é um conhecimento crítico. A gente utilizou uma matriz, né, onde que a gente verificou qual era o volume, a incidência dos procedimentos de enfermagem dentro daquela área e quantos eles eram críticos, quantos eles ofereciam maior risco ou menor risco para o paciente. Nessa fase, a gente, cruzando essa matriz, a gente chegou ao número de 11 procedimentos e a gente
fez uma secção de 7 procedimentos, onde que eles eram muito incidentes e muito críticos. Então, eu precisava que o meu colaborador ele tivesse muito sabendo fazer, né, para que a gente diminuísse, ou que, na verdade, o nosso sonho de consumo era que o nosso colaborador ele não oferecesse risco nenhum ao paciente. Depois a gente foi passar, então, elencamos qual era os procedimentos, e aí, então, como que a gente vai fazer? Então, como que a gente vai usar o mapeamento, né, o aporte, né, de toda a literatura que a gente identificou, como que a gente faz isso, fazer virar realidade, né? Na terceira fase, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado nos próximos slides, né? Depois a gente foi utilizar, então, assim, como que a gente fez na prática para identificar a entrega do colaborador, depois como que poderia ser os resultados, e aí criar uma cultura que ele fosse uma cultura de sequenciamento, né, desse comportamento seguro, que a gente cada vez mais, o nosso colaborador, ele estivesse alinhado com as ações de conhecimento e também com o enfoque no aprendizado dele. Claro que tudo a gente fez essas fases sempre alinhadas ao negócio estratégico do Einstein, que é saúde segura 100%. Na primeira fase, então, a fase de diagnóstico, como que a gente fez para que ela acontecesse? A gente foi olhar a literatura, claro que a gente ganhou muita, né, teoria com a SBGC, né, e olhamos aí cases anteriores de outros segmentos, como eles utilizaram, e a gente adaptou para a nossa área, que é a nossa área hospitalar, e ele tinha que fazer um segmento muito apropriado, senão ele estava ele poderia ser muito bem embasado teoricamente, mas ele não poderia ser viável. Então, a gente teve que fazer uma adaptação ao nosso cenário. Para que isso acontecesse, né, e a gente alinhou ao negócio, a gente envolveu as lideranças, porque a gente não poderia criar toda essa estratégia, fazer com que toda a nossa linha de frente passasse por esse mapeamento, se a gente não tivesse o apoio da nossa liderança. Então, foi uma fase que a gente foi passar para que mostrasse para a liderança qual a importância, quais eram os ganhos, quais eram os cases de sucesso com essa intervenção, o que outros segmentos já tinham ganhado utilizando o mapeamento crítico, né? Bom, como que foi a estratégia? Então, assim, como que eu falei para vocês, né? A gente cruzou aquela matriz e aí a gente poderia olhar para vários olhares, né? Então, a gente criou taxonomia, né? Então, a gente criou a taxonomia de procedimentos de enfermagem, protocolos, rotinas ou conhecimento. O que, de fato, a gente ia mapear naquele momento e o que a gente, de fato, ia olhar a prontidão do nosso colaborador. Então, a gente escolhemos, na primeira fase, trabalhar com procedimentos de enfermagem. Então, dentro dessas 4 taxonomias, a gente escolheu uma delas para 2020, que é procedimentos de enfermagem. E aí, a gente foi verificar, tá bom, é procedimento de enfermagem, mas aonde que eu vou fazer isso? Então, a gente optou por trabalhar com cenários. Esses cenários, eles são cenários fictícios, né, na verdade, e a gente quis que fosse um cenário fictício para que a gente tivesse um ambiente controlado, porque naquele momento que a gente estava mapeando, também a gente poderia oferecer um melhor conhecimento e ele sair daquele mapeamento melhor do que ele entrou, sabendo mais do que ele entrou. Então, a gente utilizou mapeamento e também transferência de conhecimento ao mesmo momento. Para que a gente não tivesse viés, né, o que a gente estava mapeando, a gente estruturou checklists, que são instrumentos. Esses instrumentos, eles são totalmente estruturados em cima do procedimento, da descrição da prática, e dentro desse checklist a gente colocou ações que eram muito críticas, ou pouco críticas, ou menos críticas. Então, o colaborador que ele não tinha conhecimento de coisas muito críticas que impactavam realmente na segurança
do paciente, era um momento que a gente poderia, ao final ou durante esse processo de mapeamento, a gente realinhar a prática dele e trazer ele para a prática correta e ele sair dali já atendendo o próximo paciente já de forma mais adequada do que ele chegou. Bom, então aqui é a fase mesmo de como a gente aplicou isso na prática. Então aqui a gente são fotos, né? E os profissionais eles eram convidados para participar desse cenário. O colaborador, então, que estava, né, verificando a prática, ele verificava em cima desse checklist, e aí a gente, em cima desse checklist, a gente conseguia ver o nível de prontidão desse colaborador, né? A gente criou categorização da proficiência, a gente chamou a proficiência, a entrega dele, né? A gente acabou colocando em cores, né? Então, ele poderia ser uma proficiência que ele sabia fazer e ele poderia ser referência para a prática com a cor de amarelo, quer dizer assim, ele não teve nenhuma não conformidade no checklist, ele sabia do item inicial ao final com grande propriedade, então ele poderia ser uma referência para, em ações futuras, mapear novos colaboradores. Ele poderia ser com a cor verde, ele poderia ser proficiente, né? Então, ele teve alguns deslizes na prática durante o checklist, mas não que impactava com tanta interface na segurança do paciente. Precisava ser reorientado, mas ele era, olhando como um todo, a gente caracterizava ele como proficiente. Ou então ele era improficiente ou frágil. Então, esse colaborador ele era convidado a não fazer essa prática mais dentro do nosso cenário real, né? Então, ele era convidado a fazer outros procedimentos e voltar para esse cenário e, novamente, adquirir um conhecimento fora, em cima do que a gente fez das considerações finais, e ele voltava de novo nesse laboratório para ver qual era o nível de prontidão. Isso foi muito bom, eu acho que a gente fez com essa ação já uma barreira, né, efetiva, então os colaboradores que eles não tinham o domínio, a partir daquele cenário, ele não poderia atuar naquela prática, ele era convidado a chamar um outro colega até ele voltar e ter a proficiência, pelo menos no nível verde, que era proficiente. Os nossos resultados, né? A gente teve 71% da nossa equipe, ele entrou dentro desse nível de prontidão, né? Então, assim, ele tinha uma entrega satisfatória e ele poderia ser, no futuro, ser utilizado como reuso do seu conhecimento para um outro colega. 18 colaboradores, eles entrou na categoria de proficientes e 10 eles estavam improficientes, né? Eles estavam frágeis. E olha que interessante, né? Na hora que eu detectei isso, era uma coisa que não era perceptível na nossa prática, né? Então, esses 101 colaboradores, eles estavam atuando dentro do pronto atendimento. E a gente nem tinha a percepção que 10 deles, naquela prática que a gente estava mapeando, eles não poderiam fazer, porque eles não sabiam os itens de maior criticidade, o que daria lacuna para a gente não atingir aquela meta da instituição de o dano zero, né? E 19 colaboradores, eles não foram mapeados por conta de férias, licença, e só um adendo, né? Nós fizemos essa ação, né? Dentro do momento onde que estava a pandemia, né? Onde a gente teve uma baixa na hora, né, que deu uma desafogada, né, no pronto atendimento, que ninguém mais vinha no pronto atendimento com medo, né, de contrair o vírus, foi a oportunidade que a gente teve, né, de diminuir, desacelerar, né, as práticas dentro do pronto atendimento, e aí a gente teve a oportunidade de verificar o nosso conhecimento interno, né, então a gente utilizou esse momento que eu achei muito estratégico, né, que a gente conseguiu mapear. Bom, as ações futuras, os não mapeados, né, a gente vai mapear para que a gente tenha 100% da equipe.
O improficiente e o frágil, a gente vai fortalecer através de iniciativas de gestão do conhecimento, com capacitações, ações internas que a gente precisa, ele não pode continuar sendo frágil, porque ele é um ofensor, ele pode causar um dano, e aí isso é contra os princípios da nossa gestão atual, né? O proficiente, a gente quer cada vez mais engajar ele na sua prática segura, para que ele cada vez almeje mais estar no próximo patamar, que é o proficiente ou referência para a prática, né? E o referência para a prática é sempre aculturar e disseminar as boas práticas aonde ele estiver e usar todas as oportunidades de transferência de conhecimento para aculturar o colaborador ao seu lado, para que a gente sempre caminhe dentro dessa performance. Aqui, só mostrando para vocês como que foi, né, essa fase aí da cultura. Então, a gente vai continuar, né, criando esse cenário controlado, né, tentando, dentro desse cenário, trabalhar com a questão do desenvolvimento da aprendizagem. E a fase da cultura, a gente entende que nessa primeira iniciativa, a gente chamou de onda 1, né? Então, a gente criou esse mapeamento e olhamos a proficiência, né? Isso a gente fez em 2020. Para 2021, a gente almeja 2 ondas diferentes, né? A onda 2, que é utilizar os proficientes como multiplicadores de boa prática, já que ele tem uma expertise, tem um conhecimento explícito e tácito, e aí a gente almeja já ter uma aprendizagem autossustentável, né? Então, a gente não precisa de sempre estar criando iniciativas de gestão do conhecimento para falar de transferência de conhecimento. A gente almeja que esses multiplicadores, ele acabam incutindo esse papel de educador e use sempre, continuamente, em qualquer oportunidade que ele deflagrar lacunas, ele use esse know-how dele para que a gente, assim, construa uma onda Einstein de conhecimento contínuo e autossustentável, independente de eu ter ou não estímulos do ambiente, tá? E a onda 3, a gente almeja ter uma equipe proficiente que olhe os nossos processos hoje inseridos, mas com um olhar crítico, para que use o seu conhecimento tácito para aprimorar os processos já existentes, né? Hoje ele tem uma descrição desses processos, mas a gente sabe que o conhecimento tácito pode olhar para esses processos e interferir no que está desenhado e redesenhar para que ele ganhe cada vez mais maior propriedade e maior conhecimento agregado naquela prática. Bom, nossas lições aprendidas, né? A gente identificou que essa iniciativa, a gente chama de iniciativa, né? Precisa de um embasamento teórico, não dá para a gente sair fazendo. Olhar esses cases de sucesso, ele é muito interessante, porque cada segmento olha o mapeamento e desenha, né, essa construção do mapeamento de um jeito. Precisa ter um planejamento, precisa envolver a liderança, né? Não tem como a gente sair fazendo mapeamento se a liderança não fazer com que isso realmente fortaleça e dê sentido para a linha de frente, né? Utilizar o mapeamento foi uma oportunidade de identificar lacunas de conhecimento e estratificar, né, como que está o nível de prontidão da nossa equipe. Mapeamento, ele é estratégico, a gente já identifica ele como recurso, né? Na hora que eu olho o meu proficiente, ele já é uma otimização do meu recurso humano enquanto capacitador, enquanto transferidor de conhecimento, né? Expor GTC para a liderança é aquilo que a gente mencionou anteriormente, né? Cria rede de apoio. E essas formulações de gestão do conhecimento,
ele cada vez se fortalece mais quando a gente faz isso discutindo em grupo. Então, na hora que a gente levou para a nossa linha de frente e esses colegas, esses colaboradores que eles foram mapeados como proficientes, eles se automotivaram, né? E aí eles começaram a criar reformulações do nosso cenário, das nossas ações, e eu tenho certeza que o próximo conhecimento que a gente for mapear, ele vai estar muito mais robusto do que a gente fez inicialmente, né? E, claro, né, iniciativas de gestão do conhecimento, ele faz uma retroalimentação do tudo que a gente exerce, né? E só com o propósito de gerar melhor o conhecimento. A gente finaliza, né? Então, os nossos agradecimentos muito sinceros aí ao KM Brasil por ter selecionado o nosso case. E eu gostaria de finalizar fazendo um agradecimento muito especial para a nossa colega, esse é o nosso time, né? A nossa colega Viviane, que seria autora, que é autora desse trabalho, não está aqui conosco por um momento pessoal muito delicado. Então, nossos agradecimentos todos especiais a todos vocês. Muito obrigada. Débora, muito obrigado, muito legal. Bastante detalhe aí, né, no caso de vocês. Vamos dar continuidade aqui, então. Vou pedir para a Márcia, fazer alguns apontamentos aí dos pontos positivos e dos pontos de melhorias que você viu nos dois casos. Se você se sentir à vontade também, compartilhar a sua experiência aí, dando dicas, mostrando alguma coisa aí, se você quiser, né? E, caso você tenha, né, que você coloque algumas questões aí pro pessoal, né? Tanto que está assistindo, né, para eles refletirem, e questões para os apresentadores aí de casos, né? Eu peço pessoal anotar aí as questões para que vocês respondam depois, tá? Então, boa tarde, né, a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. E eu queria fazer uma pergunta para os dois, né, tanto para a Débora quanto para o Tiago, de uma curiosidade, assim, qual que era a régua, né, da prontidão que vocês usam para mensurar a prontidão das pessoas? E eu achei muito interessante os dois, né? Eu já tinha assistido também a apresentação do hospital, né? Então eu queria primeiro isso, fiquei curiosa, né, em relação à régua de prontidão, como considera, né, se a pessoa possui prontidão ou não. Depois eu vou fazer também uma apresentação aqui bem resumida do que a gente aplica na Embraer e o estágio que a gente está agora, né, dentro da Embraer. Tiago, acho que está no mudo. Ô, Débora, eu respondo ou você responde? Vou responder primeiro aqui, então, tá? Tá bom. Primeiramente, acabei não agradecendo durante a minha apresentação. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês apresentando o nosso caso. O Celso e a Miriam também podem nos auxiliar a responder as perguntas. Então, em relação a qual a régua da prontidão, a Miriam pode me ajudar, porque dentro da empresa quem foi responsável por puxar essa prática de mapeamento da prontidão foi ela, né? Então, assim, no nosso entendimento, a régua, quem estabelece se a pessoa tem conhecimento ou não, né, tem expertise, para a gente não confundir as palavras, tem expertise no conhecimento, tem prontidão no conhecimento, é o próprio gestor. É ele que mapeia, é ele que identifica. Então, o gestor tem uma equipe lá, sei lá, de 30 pessoas. Ele vai olhar, olha, dentro da minha equipe, fulano tem conhecimento nisso. Aí ele vai olhar e vai falar, olha, eu julgo que esse cara é uma nota 1, uma nota 2 ou 3. O que são as notas no nosso caso? Se o cara é uma nota 1, ele é a pessoa que consegue desenvolver o trabalho, mas ele precisa de uma supervisão, ele precisa de orientação para tomar decisões técnicas. O nível 2, ele toma decisões técnicas, mas ainda precisa de alguma orientação. E o nível 3, a gente considera que é o cara expert, que é o cara que dá as soluções técnicas, que é o cara que ensina, que é o cara que mostra, que é o cara que normalmente as pessoas procuram para resolver um problema. Então, é nesse contexto. Então, são os próprios gestores que dão as notas e que avaliam se a pessoa tem ou não o expertise ou a prontidão no conhecimento.
Certo. Vamos lá. Eu vou falar a régua que a gente utiliza, sem mapeamento e com mapeamento, pode ser? Então, assim, na linha de falar, é muito... Como é rico a gente trazer esse contexto do mapeamento a partir de agora, né? Então, o mapeamento, a régua que a gente utiliza em qualquer área que não tem mapeamento é o colaborador, ele entra, ele tem lá os seus processos de treinamentos e ele entra dentro da instituição e faz, né, os procedimentos, as práticas assistenciais. Claro que tem avaliação contínua e treinamento contínuo, mas a gente efetivamente não sabe como que ele está em cada processo. São muitos processos, né? Como a gente fez, né? Então, assim, ao longo do tempo, a gente vai olhando, colocando ele em iniciativas de gestão do conhecimento para a gente mapear um pouquinho a entrega. Mas essa lacuna, ela pode acontecer de conhecimento e o processo seguro, como a gente já identificou, né? Então, assim, essa régua é uma régua insegura, que a gente já percebe que a gente já tem essa oportunidade dentro da instituição a partir de agora, né? Com o mapeamento no protoatendimento, a gente utilizou como esse checklist que a gente fez, né? Em cima desse checklist, a gente identificou o nível de proficiência e classificou ele conforme eu trouxe no case. E aí, para cada entrega e para cada proficiência, para que a gente continuasse trabalhando com almejando a prática segura, a gente conseguiu bloquear processos inseguros, né? Então, essa régua, dentro da instituição, ela está caminhando nesse lado, né? É mais ou menos isso? Daria para explicar mais? É subjetivo mesmo, a gente também tem essa dificuldade, né? Acho que todo mundo. Eu só queria ver se vocês também dividem comigo, né? Disso, e é isso mesmo. Eu acho que em cada organização da sua realidade, mas eu achei muito interessante essa parte dessa preocupação, né? E na área de enfermagem, então eu acho que é muito importante mesmo, porque eu fiquei uma outra dúvida também em relação a vocês, na parte comportamental, né? E pode ser que na hora vem muito a parte como lidar com aquela situação, né? Vocês medem isso também? Mapeiam isso também ou não? Sim, então, comportamental, eu não trouxe isso no case para não ficar muito extenso, né? Eu falei que dentro do mapeamento a gente olhou o processo técnico. Mas a gente trabalha para atingir, né, essa autoconfiabilidade, a gente trabalha com essas duas linhas muito conjuntas, né? Então, tem a questão comportamental, né, para que a gente visualize a situação de forma ampla e que a gente consiga barrar processo a cada momento que a gente perceber, né, dessa visão que tem alguma coisa que pode sinalizar algum desfecho desfavorável, então a gente está aculturando, né, com a metodologia que a gente até trouxe da aviação, do HCRM, né, que é uma visão comportamental, onde que a gente desenvolve essa linha de pensamento, né? Então, se não está dentro, seguindo os padrões corretos, qual é o impacto de eu não seguir? Qual é o desfecho que eu posso ter para cada intervenção não correspondente ao que eu aprendi? Certo, eu fiquei com essa curiosidade, porque na Embraer, né, e na Embraer também, isso, a parte técnica, o conhecimento técnico é o que a gente mais segue na hora de fazer o mapeamento, mas no hospital e na enfermagem eu fiquei pensando nesse outro componente, né? Até agora, como evolução no processo de prontidão dentro da Embraer, a gente está pensando em mapear mais processos e também a parte comportamental, interligar a ferramenta, né? Porque hoje a gente tem já avaliação de Line Box, né? Avaliação de comportamento das pessoas. E daí a ideia agora é a gente trazer esse componente, porque
na hora da pessoa aplicar o conhecimento, né, isso também, dependendo da situação, na hora de tomar uma decisão, no comitê técnico, isso tudo faz diferença, né. Eu vou compartilhar com vocês um material, são poucos slides, mas só para dar uma pincelada como que a gente traz prontidão dentro da engenharia, na Embraer. Então, né, deixa eu abrir, pronto. Então, na Embraer, né, a gente implementou o processo de prontidão em 2008, né? Márcia, Oi? oculta aquela barrinha ali, ó, que tampa um pedacinho ali. Isso, Prontinho. obrigado. De nada, obrigada pela dica. Então, em 2008, né, nós implementamos o processo de gestão da prontidão técnica das pessoas. A gente recebeu uma demanda na diretoria, né, e que a gente tinha que atender e resolver um desafio, que era atender a carga e capacidade da nossa engenharia, não só, né, em termos quantitativos, mas em qualitativo. Então, eu tenho o número que atende, o suficiente para atender aquele programa, né, aquela unidade de negócio. Porém, eu tenho em níveis de prontidão, em níveis adequados? Essa era a resposta que a gente buscava, né? Então, com esse desafio, a gente desenvolveu, né, essa metodologia e queria colocar, então, a pessoa certa, no momento certo e no lugar certo. A nossa engenharia estava dividida em unidades de negócio, né, comercial, executivo e defesa, e a gente tinha desenvolvimentos simultâneos, né, então o recurso era movimentado entre os três programas. Então, onde é que eu tenho que alocar, né, qual é a prioridade da empresa em termos de produto e como fazer essa movimentação da melhor forma possível que eu trouxesse, então, né, atender essa necessidade, né. Então, desenvolvemos essa metodologia lá em 2000, foi basicamente em 2008 e 2009, onde a gente decidiu, né, classificar em níveis o conhecimento técnico, né, como a gente já falou, experiência e habilidade das pessoas, quando manifestada. Então, a gente não mapeia em nenhum momento potencial e nem capacitação. Então, aqui, no olhar da prontidão dentro da Embraer, é um olhar com foco na forma com que ela faz a entrega, como ele manifestou a prontidão, né? Então, com isso, a gente consegue gerenciar, né, o ativo intelectual da engenharia, considerando gaps de conhecimento, de tecnologia e de produto, né? Então, muitas vezes a gente simula a entrada de um produto na engenharia olhando a prontidão das pessoas, né? Tem pessoas suficientes para atender aquele produto, aquele programa. E se eu não tenho, né, eu também faço análise, a gente permite, nesse processo, permite a gente fazer análise de make or buy, né, se trazer, posso passar essa tecnologia para fora, se me contratar ou não, também é uma preocupação que a gente tem também. A gente permite a gente também simular, né, antecipar, considerando turnover, considerando a aposentadoria, escolher as pessoas que detêm os conhecimentos críticos, né, então, com o mapeamento da prontidão de toda a engenharia, a gente tem domínio, né, do que a gente tem, do que a gente não tem, e o que a gente está prestes a perder se a gente não tomar atitude, né, e não ter um plano bem estruturado para desenvolver a prontidão das pessoas. Então, a ideia, com o processo de prontidão, na Embraer, trouxe um pouco também, assim, a gente sabe, né, que no dia a dia, a liderança tende a segurar um time que ele tem uma confiança, ele tem né, um time ali que apoia, então ele segura aquele time e não quer soltar aquele time. Porém, a estrutura que a gente estava vivendo, né, a gente tem que desengajar as pessoas e realocar adequadamente em cada programa. Então, o gestor, com o mapeamento da prontidão, ele não tem o time que ele precisa, ele tem o time que o programa demanda, em termos de prontidão, né? Então, o programa tem o time necessário em termos de prontidão, e o gestor, ele vai ter que desengajar as pessoas conforme a fase que o programa vai evoluindo, conforme a evolução do produto. Então, isso trouxe nessa nosso
conseguir chegar no nosso objetivo de ter a pessoa certa no momento certo, no lugar certo. Então, a pessoa certa, a especialidade necessária para o momento, que é a fase que o programa está vivendo. Então, isso é o que a gente tem feito nesses 12 anos, né, de prontidão dentro da Embraer, e agora a gente está evoluindo para um outro patamar, que a gente gostaria de... Tem um outro slide aqui, eu acho que é melhor colocar aqui. Quais os benefícios, né, que, resumindo, já falei um pouquinho, mas permite o conhecimento da prontidão de toda a engenharia, né, possibilita simular impactos tecnológicos de novos desenvolvimentos. Então, se eu for desenvolver uma tecnologia que eu já desenvolvi no passado, ainda tenho essa prontidão, eu tenho que desenvolver ou não, né, e onde ela está, né. Disponibiliza uma visão para o gestor de todo o histórico técnico do seu time. Então, quando as pessoas se movimentam entre produtos, né, entre programas, o gestor ele pode receber um time, uma pessoa nova no time, né, e o sentimento das pessoas, quando elas se movimentam, é que, poxa, agora eu vou ter que mostrar todo o meu potencial, toda a minha prontidão, vou ter que... não tinha uma segurança, né, na forma de estrutura da empresa, a pessoa ficava incomodada. Então, com o histórico, ele vai acumulando prontidão, né, à medida que ele atua em várias tecnologias, isso vai acumulando e somando para o histórico técnico dela, e o gestor, quando ele recebe a pessoa, ele já recebe o mapeamento de toda a prontidão desses 10, 12 anos que a gente vem fazendo isso, e isso permite uma facilidade para o gestor, né. Possibilita uma engenharia enxuta e flexível. Então, se eu sei qual é a prontidão e onde ela está, eu movimento essas pessoas estrategicamente, né? Consigo fazer mais com o mesmo. Muitas vezes temos a limitação, né, de crescimento. Então, permite também a gente alocar corretamente, né, as pessoas por programa, definir estratégias de engajamento, desengajamento e até mesmo na parte de subcontrato, né? Então, com antecedência, muito tempo, né, de antecedência, eu consigo planejar, se eu tenho uma curva de carga qualificada, eu consigo planejar essas minhas demandas, né? Com isso, a gente busca, né, mesmo trabalhando com 3 unidades de negócio, um ótimo global, não um ótimo local, né? Cada gestor dentro de uma engenharia, né, de 5.000 pessoas, não é um gestor procurando entregar o seu melhor no seu produto atual e os outros. Então, isso contribui para esse nosso ótimo global. Esse processo de prontidão das equipes é reconhecido, né, dentro da Embraer, frequentemente benchmark para grandes empresas. E também, né, a gente ganhou um prêmio em 2015, que é o Prêmio Nacional da Qualidade, né, e lá a gente teve a recomendação da FNQ de aplicar o processo de prontidão na Embraer, né? Então, eu já tenho, nesses últimos anos aí, apoiado a área de qualidade da engenharia, então eles aplicaram, né, a prontidão lá, na área de vendas da versão comercial também, e agora o último que a gente está implementando é a parte, a gente começou, né, daí teve que parar devido a essa fase aí da empresa, na venda da empresa, mas a gente estava também iniciando a aplicação aí no RH. É isso. Em termos de material... Legal, Márcia. Você quer comentar alguma coisa ou posso passar para a Larisa já? Então, só para fechar, a gente está buscando agora, né, colocar outros fatores, que é a parte de processos, né, dentro de alguns processos tecnológicos, não são todos os processos da área, estão sempre voltados também para o produto, e a gente também tem agora, né, com o trabalho com a Elaine, que está assistindo aí, que é a parte do preservando, né, conhecimento, tá? Identifico, mapeio as pessoas, identifico os gaps, os conhecimentos críticos, e como que eu garanto, né, a disseminação do conhecimento e a evolução da prontidão dessas pessoas. Quem são as pessoas mais preparadas para receber esse plano? Então, o guardião da tecnologia, né, muito parecido também com o programa Guru ali do Tiago, eles que cuidam desse plano e selecionam as pessoas para que a gente consiga aplicar esses planos, e nosso desafio agora é acompanhar os planos e ver se a prontidão realmente foi
alterada ao longo do tempo, né, conforme o plano. É isso, aí passo a palavra aí para Lariane. Legal. Larisa, se você puder compartilhar conosco aí os seus comentários sobre os pontos positivos e os pontos de melhoria aí dos 2 cases, se você tiver questões para colocar para eles aí, se você puder compartilhar também um pouco da sua experiência aí em relação a essa prática, né, de mapear conhecimento, fica à vontade aí. Tá ótimo, obrigada pelo convite, quero parabenizar aos trabalhos, foram cases bem interessantes, né, segmentos bem diferentes. Como pontos positivos, eu queria apontar algo que parece óbvio, mas estar alinhado com a estratégia. Isso faz muita diferença e muitas vezes acaba sendo algo que as pessoas não consideram, ficam isolados, e ao alinhar com a estratégia, a gente percebe esse cuidado com as ações que causam impacto no negócio. O K-Map Canvas, que depois eu posso, se tiver tempo, compartilhar, que é um Canvas co-criado por mim e pela Camila Pires, da Rede Índigo. São 9 blocos, e um dos blocos é direcionadores estratégicos e outro é impactos, porque eu acho que são itens que têm que ser pensados ao longo de todo esse processo do mapeamento. Então, acho que isso foi fundamental, a diferença assim, do mapeamento, e algo que eu achei bem interessante nos 2, e que também é bem importante no trabalho que a gente desenvolve, é a questão visual. Acho que ao visualizar o conhecimento, isso ajuda a compreender melhor quem está de fora, a notar onde está o crítico. Então, os 2 apresentaram essa parte visual, que foi muito interessante também. E essas ações para os planos de ação a partir do mapeamento, porque mais importante do que mapear o conhecimento é aplicar o conhecimento. O Davenport e o Prussak até falam que os mapas de conhecimento, eles não são repositórios, mas são guias, né? Eles apontam para o conhecimento, eles não contêm. Então, foi muito interessante observar tanto o que já tem sido feito, quanto os planos de ação em cada um dos casos. Uhum. E aí eu queria comentar um pouquinho, e aí fazer perguntas para cada um. Para o Thiago, eu queria saber um pouquinho mais desse processo, quanto tempo que demorou para ser feito, e como planeja ser feita a atualização desse mapeamento. E um ponto bem importante também foi esse workshop colaborativo, queria destacar também, porque, como a gente mencionou, muitas vezes é muito subjetivo esse mapeamento, e nesse workshop, pelo que você apresentou, foi uma oportunidade de fazer pequenos ajustes. Isso acho que foi muito... Essa parte colaborativa também acho que é muito importante. E saber um pouquinho mais, depois, se você tiver um tempo para falar, desse programa Guru, como é que também tem sido um plano de ação para esse programa Guru, para esse guru que é crítico nesse processo todo de legado de tudo que vocês fizeram. E aí, para o caso para a Débora, eu queria comentar especificamente, foi mencionado, e é super importante, a questão do apoio da liderança, mas eu queria também saber um pouco mais como foi a questão com a equipe de enfermagem, como eles viram, se eles viram que agregava valor, enfim, a parte deles. Também eu queria saber um pouquinho mais, vocês fizeram em ambiente controlado, e se teria talvez uma sugestão ou um questionamento, mas também fazer no ambiente, ou não sei se por meio de cliente oculto, ou uma forma oculta ou não, mas para poder ver a questão comportamental, se no dia a dia, fora desse ambiente controlado, teria alguma modificação por um estresse, alguma coisa assim. E também destacar que eu achei muito interessante nesse ambiente controlado a oportunidade de fazer a transferência de conhecimento ao mesmo tempo. Eu acho que foi uma sacada muito, muito boa. E uma outra coisa, só um detalhe, assim, uma percepção minha, que nessa questão do esquema das cores, para mim, às vezes, o amarelo, que ele está num nível maior, ele dá a entender, olhando num todo, que ele está no meio entre o verde e o vermelho. Não sei, se talvez colocaria uma outra cor, azul, não sei, para destacar que ele é realmente uma referência. E no mais, para a gente também não perder muito tempo, mas se sobrar algum tempo eu falo um pouquinho do K-Map,
bem resumidamente, então, aqui, que é um Canvas. A gente entendeu que o mundo, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, às vezes precisava de uma maneira de mapear conhecimento que fosse ágil, colaborativa, visual, usando design thinking. Então, a gente adaptou, inspirado no Canvas de modelos de negócios, adaptamos os 9 blocos, que é contexto, entrega de conhecimento, criadores, canais, compartilhamento, processos, impactos, estou esquecendo mais algum aqui, e direcionadores estratégicos e competências essenciais, acho que eu repeti algum. Enfim, e por meio de post-its e a equipe toda essencial para o mapeamento do conhecimento vai com o facilitador preenchendo esse canvas, que a gente chama, que na verdade é um mapa dinâmico, é como se fosse um Waze, te aponta um caminho do ponto A para o ponto B, ou como uma das alunas diz, é um portal, né? O importante é o despertar os insights, não necessariamente vai sair com aqueles mapeamentos como vocês apontaram, mas são os insights. Mas, enfim, para não me alongar, eu queria ouvir vocês também, a gente já está aqui com tempo, se sobrar, eu também posso responder algumas dúvidas e passar a palavra ou para o Thiago ou para a Débora. Você, Débora, pode ser eu? Vou pedir a ajuda da Miriam para responder as suas perguntas. Em relação ao tempo, o que a gente gastou bastante tempo... Mas você vai deixar ela falar? Porque você fala que você não deixa ela falar... Não, vou falar. Principalmente na parte do guru, vou pedir para que ela fale. Em relação ao tempo... o que a gente gastou mais tempo foi em desenvolver a metodologia, né? Então a gente estudou bastante, pesquisou bastante, mas executar ela de fato, só a parte do mapeamento do conhecimento crítico, porque a da prontidão é uma outra prática, então essa também demandou bastante tempo. A nossa prontidão é bem semelhante à da Embraer, porque a Embraer acabou sendo o nosso benchmarking, né? Nós fizemos um benchmark com eles, então começamos a galgar por aí. E assim, a gente gastou, se não me falha a memória, em torno de um mês, né, Miriam? Para a gente ter o mapeamento do conhecimento crítico realizado entre as reuniões, os workshops, as discussões, o tempo para que o gestor pudesse fazer o levantamento e dar as notas em cada um dos conhecimentos. Então, foi mais ou menos isso que a gente gastou. E a nossa, vamos dizer assim, o ciclo de atualização, a gente estabeleceu a cada 2 anos. Né? Então, a gente acha que é um tempo adequado, um tempo aceitável para que seja feita essa atualização. Em relação ao Guru, vou pedir para que a Miriam fale um pouquinho, né? Contar um pouco sobre o programa Guru, para deixar mais claro o que é o programa, né? Então, o nosso programa Guru, ele está bem no começo ainda. A gente viu a necessidade desse programa logo depois que a gente fez essa prática do mapeamento de conhecimento crítico. E aí, o que a gente fez inicialmente? A gente identificou os primeiros gurus daquelas tecnologias mais críticas, né? E então a gente não definiu o guru de todos os conhecimentos que a gente tem hoje lá na Vibraz. Então a gente tem mais ou menos por volta de uns, acho que são 7, né, Thiago? São 7 gurus, que são as tecnologias, conhecimentos. São os conhecimentos críticos que o mapeamento nos trouxe, que o mapeamento ajudou a gente a identificar, e a gente definiu esses gurus. E aí, o que a gente fez? O próximo passo, depois de definir os gurus, a gente começou trabalhar com um plano de ação. Então, a gente fez uma metodologia bem simples para eles começarem através daqueles critérios que o Thiago explicou, o que a gente poderia trabalhar naquele conhecimento para a gente aumentar aquela vulnerabilidade que a gente tem. Ou melhor, diminuir a vulnerabilidade. Diminuir a vulnerabilidade. E aí, cada guru, eles levantaram algumas ações que a gente poderia fazer dentro da empresa para a gente poder diminuir essa vulnerabilidade em cada conhecimento. Então, hoje, a gente tem esses 7 gurus e eles já fizeram um plano para cada conhecimento desses conhecimentos mais críticos. O nosso próximo passo
que a gente queria fazer ainda esse ano, mas a pandemia acabou atrasando um pouquinho, é a gente definir os gurus para as outras tecnologias que a gente tem, né, para os outros conhecimentos que a gente tem dentro da empresa, e também fazer o mesmo processo, usar a mesma metodologia e fazer os planos de ação para cada conhecimento, tá? Então, o programa Guru hoje, basicamente, é isso. Ele está bem no comecinho. Ok. Fazer, então, as minhas contribuições. Vai verificando se eu respondo todas. Primeiro, assim, um erro aí na nossa formatação do slide. O nosso maior proficiente, ele é verde, e o amarelo fica na interface aí do frágil e do proficiente. Então, foi um erro de slide. Mas sua sugestão é totalmente coberta, né? Se a gente tivesse feito dessa forma, porque, claro, que a gente faz uma simbologia aí com semáforo e o amarelo fica meio no meio, né? Mas, então, é uma correção. Como que a gente faz assim, como que a equipe de enfermagem, né, ela reagiu? Isso é um relato da Viviane, né, que não está aqui no case, mas a gente trabalhou muito próximo dela, né, e assim, ela faz uma ação dentro das áreas de trabalho muito próximo com a linha de frente. Então, a gente já está acostumado com esse ambiente dentro da linha assistencial de verificar os procedimentos em ambiente simulado. O que a gente teria, né, assim, talvez de como que eles passavam e se saíam categorizados, né? Eu estou apta, ou então agora eu sou vermelha, até ontem eu fazia um curativo e a partir de agora que você olhou eu fazer o procedimento no boneco, eu não vou poder fazer, né? Então foi criando uma cultura aos poucos, né? Então, assim, como foi mapeado que uma boa parte, a maior parte, né, eles eram proficientes e sabiam fazer, então, assim, criou-se um desejo dentro da equipe para se atingir aquele patamar que era o almejado para a equipe toda, né? Então, assim, teve um momento inicial que foi, né, uma desorganização, talvez um incômodo, mas ele foi entendido como uma oportunidade. A gente foi trabalhando que a linha de frente entendesse aquilo como uma oportunidade de melhorar sua performance, melhorar seu processo, e ele era tão importante quanto o proficiente, mas ele precisa realinhar o conhecimento dele para que ele realmente ofereça a melhor prática segura. A gente tem aqui na instituição um ambiente muito de ensino, né? Então, a gente trabalha muito, né, com estagiários, com residentes e com novos colaboradores, né? Então, a gente faz, né? Claro que o ideal é fazer no ambiente controlado, mas a gente faz isso à beira-leito, porque eu preciso de linha de frente para atender o paciente, e quando eu estou diante de um novo colaborador ou diante de um estagiário, eu tenho que abordar o profissional diante do meu cliente, mas eu tenho que ter todo um traquejo para o cliente não se sentir inseguro, ele sentir que aquilo é uma oportunidade, esse hospital realmente, ele está lá junto, ele não deixa fazer errado, eu tenho uma pessoa supervisionando, então a gente já faz isso é uma cultura informal dentro da instituição. E ela é a melhor, né? Porque é ali que você consegue fazer as duas coisas. Consegue ensinar, porque o adulto aprende, né, no significado diante do fazer, né? E eu barro o processo, né? Eu não deixo ele atingir o outro, porque aqui a gente trabalha com vidas, é diferente, né, de trabalhar com processos, com papéis, com outros segmentos que são mais administrativos e daí por diante, né? Então, a gente entende isso com a melhor fatia. Na hora que eu estou na cara do gol, eu vou lá e faço as duas coisas, né? É isso. Obrigada aos dois. Uma coisa que eu queria comentar, que acho que a Larissa falou, é em relação ao workshop, que o Thiago comentou na nossa apresentação. Como acho que até a Márcia comentou, que a prontidão e também o conhecimento crítico, esses critérios são tudo muito subjetivos. Então, na nossa metodologia, a gente tentou estabelecer algumas notas para tentar embasar melhor e não ficar tanto subjetivo. Porém,
tanto o conhecimento crítico quanto a prontidão, a gente sabe que é bem subjetivo, né? Até uma das perguntas da Márcia é como é que a gente faz para conseguir até saber o que é o nível 1, o nível 2, o nível 3, né? Como que a gente consegue chegar, né? Exatamente, o gestor, ele fala, mas tal conhecimento está no nível 1, é subjetivo. Então, a questão do workshop é quando a gente colocou todos os gestores juntos e conseguimos, de uma maneira, primeiro como a gente tinha as notas dos critérios, a gente quantificou, então a gente deu notas para tentar ajudar. E nessa segunda etapa do workshop, a gente tentou fazer, daí já qualificando os gestores, um gestor junto com outro gestor, eles conseguiram dimensionar melhor os conhecimentos dentro da matriz. Então, eu acho que assim, o grande diferencial dessa metodologia foi exatamente essa questão do workshop. Legal. Pessoal, tem algumas perguntinhas aqui do pessoal que tá nos assistindo. Uma pergunta aqui para todos, tá? Todos podem responder. O Márcio Benedito está perguntando se vocês usam algum sistema informatizado para mapear os conhecimentos críticos ou se o trabalho é feito em planilhas, né? O famoso SAP, Sistema Avançado de Planilhas. Eu posso começar? Pode. Claro. Em 12 anos a gente já tentou de tudo, né? Então, primeiro a gente começou por um Axis, depois a gente evoluiu para uma ferramenta desenvolvida internamente, né? De uma linguagem mais simples, e agora a gente tem uma ferramenta também desenvolvida internamente, porque tem muita particularidade, né, dentro do processo, tentar colocar, a gente não consegue encontrar no mercado uma ferramenta que faça o processo acontecer. Então, a gente desenvolveu e a gente já está evoluindo para uma nova também, uma linguagem que tenha mais recurso, porque agora a gente precisa de um módulo de acompanhamento também dos planos, né? Então, como a gente está crescendo a nossa atuação dentro do processo de prontidão, a gente tem que desenvolver. Eu não consegui achar no mercado, então, se vocês tiverem alguma, até vai ser interessante a gente trocar aqui essas experiências, mas a nossa é interna. O nosso é o bom e velho Excel. Então, todas as nossas ferramentas são feitas por nós mesmos no Excel. Então... Eu fico as palavras do Thiago. Baixo custo, rápido, fácil. Então, a gente acaba usando o Excel mesmo. Tem nos atendido muito bem, então... A gente se preocupa um pouco mais, né, com a segurança da informação, né? Nosso sistema é um sistema Java, com os modelos de TI da empresa, mesmo desenvolvendo internamente na área, né? A gente segue os padrões de segurança de TI. Então, porque é um capital muito sério, né? Se tipo de informação vaza, todo o nosso... toda a prontidão da engenharia, né, o coração da empresa. Então, tem que ter um cuidado. A gente optou por uma ferramenta com uma segurança maior devido a esse risco, né. Larisa, quer dar alguma dica aí? O Keymap Canvas, ele não é só para mapear conhecimento listado, assim, então ele tem para várias finalidades. O que a gente acompanhou muitos é o Excel também, outros já é para mapear redes de pessoas, aí usam talvez softwares para mapear redes, então vai depender da finalidade, do contexto de cada... Depois que faz o levantamento, né, que acaba fazendo no Excel mesmo, o pessoal acaba usando, por exemplo... tenho visto algumas aplicações no Power BI, né? Fica bem legal, o pessoal cria uns clusters ali e tal, cria as redes, né? Dá para fazer análises bastante interessantes ali também, né? Mas para coletar, né, não tem tanta novidade assim, né? A coleta é simples, porém a base de dados é que a gente tem que explorar, mas quando a gente precisa explorar rápido, por exemplo, a gente fez algumas, no cenário, né, da empresa, que a gente está vivendo aí na divisão das empresas, o que a gente usou, né, de prontidão, para analisar as pessoas que são críticas, que detêm conhecimentos críticos. Então, se a gente perder uma pessoa, com ela,
a gente consegue saber quais são os conhecimentos que ela leva junto com ela, porque a gente considera crítico o conhecimento dentro da Embraer quando a gente tem baixa massa crítica, né? Poucas pessoas que detêm o conhecimento em prontidão alta, né? Que a gente também mede em 3 níveis, em nível 3. Uhum. Então, quando eu coloco um nome, eu já sei quem é, se aquela pessoa, quais são os conhecimentos que ela detém dos críticos, e se ela perder, se a empresa fica sem ou não, quantas pessoas ainda ficam, e quem são as pessoas que estão mais próximas de evoluir na prontidão devido ao mapeamento. Né? Então, nessa hora, a ferramenta é muito importante que seja uma ferramenta que permita a gente fazer a comparação de dados, né? E o Excel limita um pouco. Então, eu acho que vocês vão um dia pensar também, porque vai começar a estratégia, né? As análises estratégicas são tantas que permite você fazer combinação de dados, então essa necessidade vai aparecer. Uhum. Tem uma pergunta aqui para a Vibras, do Vitor Couto Alves, nosso querido Vitão. Está perguntando aqui, Thiago, se esse processo de mapeamento é contínuo, como vocês atualizam e monitoram, do ponto de vista de execução, se vocês utilizaram alguma ferramenta específica para coletar essas notas e fazer o mapeamento, né? Que também é um pouco da pergunta aqui da Giovana, né? A frequência, né? Que são avaliados critérios de criticidade e tal. Isso, no caso, em relação, ele é atualizado uma vez a cada 2 anos, né, nós fizemos uma vez só ainda, e o que acontece? A gente vê que isso no entendimento da equipe como um todo, não tem, assim, a necessidade de uma atualização constante. Depois de um determinado período, sim, deve ser atualizado, porque vamos dizer assim, que o conhecimento necessário dentro da engenharia não vai ter grandes alterações, não vão ter conhecimentos novos, a não ser que haja demanda por um produto novo. Então, a princípio, a gente faria essa atualização uma vez a cada 2 anos, para que tenha tempo hábil também para executar os planos de ação, porque tem planos de ação que são treinamentos, são capacitações, são contratações e por aí vai. Então, para que você tenha um tempo hábil adequado para que você consiga estar agindo dentro principalmente da vulnerabilidade do conhecimento, né? Então, desse jeito, foi assim que a gente colocou. E qual que foi a outra pergunta mesmo, Fernando? Perdão? Como vocês atualizam, monitoram? Ferramenta, né? Isso, ferramenta. Sempre quando a gente for fazer, de fato, a atualização do processo, né? Então, toda vez que a gente for atualizar o nosso mapa, aí sim tem a atualização da ferramenta, tem a atualização dos itens. Tá. Se a Miriam quiser complementar alguma coisa aí, Miriam? Não, ou o Celso também? A prontidão, a gente atualiza, o nosso mapeamento de prontidão, a gente atualiza uma vez ao ano. O mapeamento do conhecimento crítico, a gente estabeleceu uma vez a cada 2 anos. Legal. Tem uma pergunta aqui da Clarissa Bonatti, dos Correios. Eu acho que vocês já responderam em parte, né? Mas ela está dando parabéns aqui, ficou muito claro, né? Mas ela está perguntando sobre o levantamento dos conhecimentos, né? Como foi feito, quem participou, acho que vocês falaram, né? Mas acho que uma coisa que não foi comentada, talvez, foi até que nível de detalhamento do conhecimento que chegou, né? Isso aí foi um ponto bem complexo, porque foi o seguinte, na primeira vez que reunimos os gestores para fazer o levantamento do conhecimento, a gente tirou uma lista de quase 200 conhecimentos. Falei, peraí, gente, não é por aí. Vamos lá, isso aqui fica inadministrável, a gente não tem como administrar 200. Vamos ver. Então, a gente fez diversos workshops. A Miriam, na época que estava puxando isso, né, Miriam? Levou, assim, meses. Então, foi workshop atrás de workshop, tentando, olha, esse conhecimento com o conhecimento tal, são parecidos, são iguais, vamos juntar, vamos... Então, a gente foi tentando aglutinar os conhecimentos de uma maneira que ficasse não muito macro, mas também não muito... mas não muito detalhado. Se você quiser complementar, Miriam? Hoje o primeiro mapeamento do conhecimento foi em 3 níveis. A gente fez em um nível bem macro, então um conjunto de macro tecnologia. A gente desceu em um nível
um pouco mais detalhado, e isso foi no primeiro ano. E aí, no segundo ano, a gente também resolveu descer um pouquinho mais no nível e detalhamos no nível que a gente chama de nível 3. Então, a gente dividiu em 3 níveis e demorou 2 anos para a gente conseguir fazer o levantamento de todas essas tecnologias, esses conhecimentos. Esse desafio foi nosso também, viu, Miriam? E uma saída que a gente encontrou, até para contribuir com vocês aí nesse desafio, a gente construía a matriz, né, baseado nos produtos da tecnologia, no conhecimento técnico para gerar os produtos. Então, a gente construiu essa matriz, onde a gente mapeava a prontidão das pessoas, e em cima dessa mesma matriz, a gente tentou identificar os gaps, né? Então, por esse mesmo nível de conhecimento. Só que a gente percebia assim, por exemplo, numa tecnologia lá de sistemas, a gente tem baterias. Então, o guardião da tecnologia, quando ele ia analisar aquilo ali, ele falou, Márcia, mas, puxa, nesse nível eu precisava baixar um pouquinho mais, porque agora eu tenho um problema específico com a bateria específica. Então, tem 10 baterias lá dentro, mas tem uma que está dando gap no produto e eu preciso tratar, né? Então, o que a gente decidiu? Não ficar mudando a matriz e intercalando níveis. A hora eu estou lá em cima, a hora eu desço. Então, isso depois eu não consigo ter, ao longo do tempo, o histórico da matriz, da evolução da prontidão das pessoas. Então, tem que pensar nisso, né? Conforme eu vou mapeando, eu tenho que manter um histórico e evoluindo isso. Então, a gente criou um status de gaps pontuais. É um gap temporal. Eu vou ter que ter uma ação, né, definir um plano, mitigar esse gap, porém, algum momento ele vai acabar, né, assim que resolver, vai acabar, e eu volto a medir de novo a minha prontidão das pessoas no nível de baterias. Então, a nossa primeira saída foi ficar mudando a matriz, e isso não é bom, porque ele tira todo o seu histórico, você não tem uma evolução das pessoas em termos de tecnologia. Então, uma saída que a gente encontrou foi essa. Então, como dica aí, para vocês pensarem nisso, então eu só pincelo, ó, esse gap é pontual, trato, ele some da minha visão, da minha estrutura, entendeu? Tá. Pessoal, a gente está chegando não, a gente já passou um pouco do horário aqui, que a gente tinha combinado. Queria colocar mais uma pergunta, tudo bem para vocês? Sim. Para todos também. A Juliana Lima está perguntando se houve impacto nos conhecimentos críticos mapeados em função da aceleração da transformação digital em vistas do coronavírus. O pessoal pegou pesado agora, hein, Ju? A gente está livre, né, Tiago? Se houve impacto na transformação digital com o coronavírus, né? Isso, se houve impacto nos conhecimentos críticos mapeados, né? Já que teve uma certa aceleração de transformação digital por conta do coronavírus. Entenderam? Pergunta bem difícil. Tô pensando aqui, eu acho que impacto direto no conhecimento crítico, eu acredito que não, porque talvez teve impacto nos planos de ação, porque querendo ou não, essa situação de pandemia, muitas coisas deixaram de ser feitas, muitas ações deixaram de ser realizadas, muitos trabalhos acabaram ficando parados. Então, eu acho que o impacto maior, talvez, foi nesse sentido. Eu não vejo como talvez a transformação digital tenha impactado direto no nosso processo ou diretamente nos conhecimentos críticos. Não. Porque, assim, tem um ponto positivo que nós estamos fazendo bastante reuniões virtuais, então tem esse lado, né? Então você consegue reunir a equipe para discutir algum assunto, os fóruns, as comunidades, então, de certa forma, tem essa agilidade, mas não vejo além disso. Quer falar, Celso? Sim, sim. Complementei, Celso. Eu vejo, não sei se é exatamente esse o sentido da pergunta, mas com essa questão do coronavírus, talvez os próximos mapeamentos de conhecimento crítico
eles explicitem uma situação quando você tem os maiores especialistas numa faixa etária mais alta. Então, se você tem conhecimento crítico com especialistas na faixa etária alta, provavelmente a gente vai ter alguns problemas nos próximos mapeamentos, porque essa situação de pandemia está levando muitas pessoas a refletirem, alguns a se darem conta da sua questão de finitude, e talvez a gente tenha gaps nessas tecnologias onde pessoas de maior experiência e maior idade tendam a deixar voluntariamente o mercado, e a gente vai ter um desenho um pouco diferente logo mais à frente. Então, é a minha leitura disso. Não sei se atende à pergunta, mas eu vejo assim. Outro ponto que eu acho também que vai pegar para a gente é novas tecnologias, né? Aplicação de novas tecnologias e interface entre elas, né? Então, com certeza, a gente vai precisar revisar essas matrizes de prontidão, incluindo novas tecnologias, novas aplicações, e vamos ter que acelerar a nossa prontidão para adquirir essa prontidão, né, para os próximos desenvolvimentos. Então, eu acho que a gente vai ter que ter uma agilidade muito maior e acelerar a forma de formar essas pessoas em termos de prontidão nas tecnologias. Então, eu acho que, como desafios, vai ser acelerar. Pessoal, tem outras perguntas aqui que o pessoal mandou, que em parte foram respondidas na apresentação ou nos comentários, mas como está todo mundo lá no Telegram também, eu vou colocar as perguntas lá, e aí eles respondem para vocês, tá? Só para não deixar de falar aqui, ó, quem mandou pergunta foi a Vânia, a Cristina, a Aline Ferrari, o Roberto Vasconcelos, a Giovana, a Larissa, o Eduardo. Noronha mandou uma pergunta que ia derrubar todo mundo aqui, mas vou colocar lá. Okay. Vou colocar lá no né, em relação a essa parte da pandemia, porque a gente vivenciou, provavelmente o segmento que mais vivenciou foi essa área hospitalar, né? Isso. Entendeu isso como uma oportunidade. Né? Hoje a gente verifica que o profissional em qualquer segmento ele tem que ser muito versátil, então ele tem que ser proficiente em várias coisas. Eu não posso ter só uma linha que ele é proficiente em um e eu deslocar ele para esse projeto. Isso seria num ambiente controlado. E a pandemia veio desmistificar isso. Em qualquer momento que o ambiente está controlado, ele pode se descontrolar. E aí a gente fazer o reuso desse profissional, a adaptabilidade desse profissional. Então, hoje, né, na nossa instituição, a gente já está trabalhando com um conhecimento, ele antes era focado na especialidade, agora não, agora a gente quer um conhecimento generalista e especificado em vários segmentos, desde o conhecimento ouro aí agora. Então, é uma oportunidade, claro, que quando a gente fala disso, também a gente está pensando em transformação digital, porque hoje a vida vai precisar desse dinamismo, né? E tudo mais, né? E era isso. Uma última Legal. Então, eu vou fazer isso, tá? A gente já atrasou alguns minutos aqui, mas, assim, se vocês toparem, né? Aí eu vou perguntar para a Larissa se em 10 minutinhos ela consegue mostrar aí o KM Map, né? Vai ficar gravado, vocês vão ter acesso à gravação, tal. E aí, para os nossos convidados aqui, se eles não puderem, aí eles podem sair da sessão, obviamente. Larissa, se você puder, né, se você tiver com tempo, não sei como é que está a sua agenda, mas se você puder contar para a gente aí em 10 minutinhos. Inclusive, a Aline está querendo saber como é que tem acesso. Tem que pagar, Aline. Liga para a Larissa, compra e usa. Não sei se vocês estão vendo o Canvas. Temos um artigo disponível no KMap
tem artigo, está explicando, tem material também disponível em vídeos na Rede Índigo, mas é que a gente também, o Fernando está falando que a gente tem um curso online explicando. Mas, enfim, eu acabei comentando já rapidamente, acho que nem vou precisar talvez dos 10 minutos, mas é uma maneira de usar o Design Thinking para mapear conhecimento. E esse conhecimento que é mapeado pode ser nesses diferentes blocos, pode ser as entregas do conhecimento, que são os conhecimentos, você pode ter um foco, aí vai depender do contexto, é o contexto que vai guiar. Você está mapeando o conhecimento para quê? Para poder identificar o quê, para poder resolver qual o desafio. Então, muitas vezes, o foco vai ser em canais de conhecimento, o foco vai ser em impactos. Então, não necessariamente você vai sair com os conhecimentos no Excel, mas o mais importante é a discussão que é gerada por conta desse estímulo, desse conhecimento trocado por meio dessa dinâmica. Porque as pessoas ficam preenchendo por meio de post-its, e às vezes os post-its vão mudando de um lugar para o outro. Agora, na pandemia, também a gente tem usado virtualmente, o post-it virtual. Algumas empresas têm comentado que têm feito isso também. E a ideia é ser algo bem dinâmico, que você possa fazer de acordo com os seus contextos, então você vai fazer para diversas situações. Não é algo como que foi apresentado, que demora um certo tempo, que você vai ter algo robusto sobre um determinado projeto ou até sobre determinada departamento da organização. É algo mais pontual justamente com esse objetivo. Então, o preenchimento é um pouco caótico, como as coisas do Design Thinking, né? Você vai ter esses momentos de divergência com pessoas de diferentes áreas para depois convergir na solução. Então, essa aí é a carinha do K-Map, que está aparecendo aí. Que são esses blocos, eu me perdi aqui, abri aqui, que é o contexto para que o conhecimento está sendo mapeado, que vai nortear todo o seu preenchimento do Canvas. Não tem uma ordem exato, exceto por o primeiro, que é o contexto. Então, você pode ir para criador, que você vai ver quem vai produzir essas entregas, as competências essenciais para essas entregas de conhecimento, quais são, sempre com foco no contexto, e você, nesse momento, pode articular com cores a visualização dos post-its, sempre tendo como também embasamento direcionadores estratégicos, pensar nos processos, os canais, para quem são as entregas e quais são os impactos. E nisso você vai acabando percebendo gaps de conhecimento, vai percebendo uma visão sistêmica também de um todo. Então, assim, de uma maneira super ultra resumida, mas eu e a Camila, a gente está à disposição, e posso colocar também algum link, alguma coisa no grupo do Telegram, se alguém quiser, do artigo que a gente escreveu também, se alguém quiser ter mais informação, para não atrapalhar muito mais o horário. Põe sim, Larisa. Inclusive, lá no Telegram, a gente combinou uma pós-session aqui, do mapeamento do conhecimento, vai ser via Zoom, tá? Quem não entrou lá ainda, paciência. E queria agradecer a todos, pessoal aí que teve paciência aí com o nosso atraso, tá? Desculpem se a gente atrasou vocês para alguma agenda que vocês tinham. E muito obrigado a todos, ao Tiago, Débora, Márcia, Larisa, Miriam, Celso, pela participação, aos congressistas também. Então, vou fazer isso, tá? Vou colocar as perguntinhas lá no Telegram, e a gente se vê daqui a pouco no pós-session via Zoom. Se vocês puderem participar, tá, gente? Já sei que eu já exigi bastante de vocês aqui, quase 2 horas de sessão, mas vocês estão convidados também. Um abraço. Amanhã a gente volta com gestão do conhecimento no setor bancário, com 2 cases, Bradesco e Banco Central do Brasil. Um abração a todos.